Bom, então a gente terminou, né, a aula passada, falando do ser no medievo, da questão do ser em Heidegger no medievo. Eu só quero recapitular um pouquinho, apesar que tem pouca gente hoje, mas a aula vai estar gravada, eu espero que as pessoas assistam para poder para a próxima aula. Só recapitular um pouco, né, a questão do ser no medievo, que é a questão para Heidegger fundamental, ontológica, né, passou desapercebida, continua passando desapercebida, continua até hoje sendo fundamento, inclusive, do nosso comportamento perante o conhecimento do todo, inclusive do conhecimento enquanto técnica moderna, né? Então, primeiro descobrir qual é essa forma estrutural para a questão do ser, né? Para a questão do todo, da verdade do todo, né? Como uma fórmula metafísica eterna, né? Ou absoluta como eu posso dizer, universal, né? Que nada pode contestar, nada poderia contestar isso, né? Do quê? De uma essência subsistente, tá? De uma essência subsistente frente a tudo que não é subsistente, frente a tudo que é bom, que não é subsistente, mas que perene, né? Que é perene, e isso que não perece, tá? Seria essa, basicamente, bem basicamente, en passant, a essência da metafísica, que vem estruturando, segundo Heidegger, todo o pensamento ocidental nas suas bases nas suas raízes mais profundas, tá? No medievo, essa questão da ideia platônica, da usia aristotélica, né, que seria a ideia do bem maior, a ideia mais alta, que seria a ideia do bem em Platão, que é uma forma, tá? Que não deixa de ser também uma subsistência, vai encontrar em Aristóteles a ressonância da questão do ser, enquanto esse sempre sendo nos entes, tá? Isso que sempre na totalidade dos entes, que é a forma do ser da ousia aristotélica, que é o nome do ser é o nome do ser para Aristóteles. Você vai pegar os medievais tentando pensar essa relação essência e existência, né? O que perene e essa verdade metafísica eterna, tentando pensar essa relação de como é possível, dentro dessa essência, né? dessa forma de conhecer o todo, que seria a forma de conhecer através do que desse sentido de uma forma subsistente frente ao que não ao que não permanece. Eles vão entrar em diversas aporias, segundo Heidegger, porque a essência e a existência, né, o ser e o ente, no medievo, com a colocação lógica da questão, meramente lógica e não ontológica, né, meramente de elucubração lógica, sem qualquer prova material, entre aspas, né, sem qualquer argumento que prove isso, né, isso vai, inevitavelmente, levar às aporias, porque o conceito de existencialidade e o conceito de essencialidade no medievo um oscila para o outro. Tá? O que Heidegger mostra nos filósofos medievais, aqui em Tomás de Aquino, em Agostinho e Suarez, que para eles são os expoentes da ontologia medieval, além desse conceito sair dos gregos e entrar num lugar mais obscuro ainda, que é o lugar da doutrina cristã, né, em que o ser passa a ser essa ideia de bem platônico, que não era Deus cristão nenhum antes, passa a ser o Deus cristão, que não tinha essa ideia, que não tinha esse Deus cristão, passa a ter a ideia, ele tem enquanto criador, ele tem a nota característica nele de ser aquele que é incondicionado e que condiciona tudo, tá? Ele tem a nota característica de ser a perfeição. Então, essa essência maior de todas as essências, né, atemporal, né, e eterna, essa essência maior que todas as essências começa a ter essas características que não tinham antes no pensamento grego. No entanto, continua ainda assim para Heidegger, ainda que isso tenha tomado essa
esse pressuposto, né, grego, metafísico, tenha tomado uma outra forma, ainda assim é metafísica. Tá? Ainda assim é a questão da necessidade de uma verdade universal e eterna frente ao todo do ente. Tá? Ainda assim, essa necessidade permanece, apesar de o ser, né, a verdade acerca do todo, ser colocada a partir das características cristãs. Tá? Repetindo, da ideia da perfeição, da ideia da incondicionalidade, uma vez que o Deus cristão ele não pode ser condicionado por nada, tá? Ele é o próprio Criador. Então, ele tem a ideia, dentro desse conceito de Deus cristão, tem a ideia. Então, todo esse movimento metafísico passou para dentro da cristandade, com Tomás de Aquino, principalmente, Agostinho e Suarez. E eles questionaram como é possível, né, dessa essência superior inferir a existência, né, surgir a existência. Na verdade, eles estão questionando a mesma coisa de sempre. Qual é a diferença entre ser e ente? Tá? Qual é a diferença entre a essência de algo e aquele ente material daquele algo? Tá? Como isso se dá? Heidegger vai mostrar no seu estudo aprofundado assim, do pensamento medieval, da história da filosofia, vai mostrar que eles entram em aporia. Tá? Essa aporia é o que talvez, né, isso aí é a minha concepção, é o que talvez tenha feito com que a dúvida assim, se colocasse como o fundamento da filosofia moderna, né? Justamente porque por trás da dúvida tem a necessidade da certeza. Tá? Então, eu duvido de tudo porque eu preciso de uma certeza. Tá? Essa certeza, segundo Heidegger, acerca da verdade, acerca do ser, ela começou a ser necessitada, né? Uma certeza começou a ser necessitada. A gente vai ver nas próximas aulas essa questão da verdade enquanto certeza, da certeza ser necessitada justamente por conta das diversas aporias em que o pensamento foi o pensamento filosófico foi se misturando, foi se engabelando nas aporias, tá? Que a metafísica, enquanto o pensamento do ser enquanto uma subsistência, uma forma absoluta, impreterivelmente impõe, tá? Para o próprio pensamento. Enquanto uma forma absoluta, enquanto que vai chegar até o pensamento hegeliano no pensamento do absoluto mesmo, isso, sem qualquer dúvida, para Heidegger, teria que entrar em aporia. Tá? Então, essa aporia vem chegando, vai chegar até o pensamento moderno, quando Descartes, né, um cristão, como todos os filósofos modernos, bom, ele viu que a filosofia ela não estava conseguindo dar o gancho, né? Ela não estava conseguindo dar a base para uma verdade certa, tá? Para uma verdade eterna, para uma verdade absoluta. Você vê que esse fundamento metafísico está por trás de tudo. Tá? É isso que eu queria deixar claro para vocês. Tá. Então, qual é a diferença de Heidegger? A diferença de Heidegger é que Heidegger vai mostrar para a gente, na contemporaneidade, que a verdade não... Enquanto a essência da verdade não é absoluta. Não poderia ser absoluta. Tá? Porque se o ser é algo, tudo... Se a verdade é formal, ou seja, se a verdade é um algo formal, então tudo que teria que ser esse algo. Tá? É uma coisa até lógica. Né? Eu nem gosto de botar lógica no meio, mas é até lógica. Bom, a questão é que você tem uma multiplicidade de tudo, de formas e de tudo que de tudo. Então, isso que possibilita só pode ser o quê? Um possibilitador. Bom, isso é Heidegger depois. No entanto, toda a história da metafísica para Heidegger vem tentando buscar esse fundamento útil, essa verdade absoluta, eterna e imutável para todos, tá? E a verdade absoluta do todo. Isso é pensado pelos medievais. Isso não é posto em xeque, entende, para Heidegger? Essa necessidade de uma verdade certa, absoluta e universal, e essa própria questão não é posta em xeque. Mas por que a gente precisa de uma verdade absoluta? Por que a verdade tem que ser absoluta e universal? Porque ela não seria verdade? Ela seria relativa? Mas o que é relatividade? O que seria a relatividade nesse contexto? É a relatividade de uma pessoa para outra ou a relatividade de um povo para outro?
E não é relatividade. Não chega a ser, para Heidegger, isso não chega a ser uma relatividade. Isso é o próprio fundamento da verdade. A verdade, enquanto verdade, o ser enquanto verdade, a verdade acerca do todo, ela é livre. Livre no sentido de que a essência dela é liberdade. A essência dela é o nada. Justamente possibilitador de toda possibilidade, de toda possível verdade. Tá? E essa verdade, repetindo, não é nada de subjetivo, gente. Nada de subjetivo. A verdade no mundo de sentido no qual nós emergimos. A gente nasce nesse mundo de sentido, a gente corresponde a essa verdade desse mundo. Ainda que a Manuela seja diferente de vocês. Tá? Essa diferença é uma diferença do puro nada de coisa alguma que nós somos, de pura possível, de pura possibilidade que nós somos. Agora, a gente é mundo dentro de mundo, a gente já nasce tendo que corresponder a uma verdade. Como eu disse nas outras aulas, essa verdade, ela está hoje em dia global, né? Você não, muito dificilmente você vai encontrar um lugar onde o Ocidente não esteja, onde a ciência europeia não esteja, tá? Onde a língua europeia não esteja, onde a ciência europeia não esteja. Inclusive, nós falamos português, né? Então, esse mundo de sentido da tecnociência europeia, ele hoje é global, mas ele é um mundo de sentido. E o problema da filosofia, é incrível, porque Heidegger meio que quebra com a própria filosofia. Porque a filosofia, enquanto essa procura metafísica por uma verdade universal, para todos, uma verdade, uma forma universal para tudo, e permanente, e eterna, e uma verdade que seja para todo doente, né? Bom, isso cai por terra quando você vê, se você não tiver um olhar vaidoso, nem um olhar preteridor, né, sei lá, você vai ver que outros povos não têm esse mesmo olhar para a natureza, nem para o outro homem, e nem para as coisas. Outros povos, que eu digo povos que não têm contato com o Ocidente, ou que não sei se hoje em dia é possível isso, né? Mas você vai ver. Se você não tiver foi vaidoso e achar que nós somos uma evolução, você vai ver que são mundos de sentido completamente diferentes. Tá? Então, estou falando isso, é para poder encaixar isso na questão da história do ser, que é a questão que Heidegger fala, que é a história do ser no Ocidente, que a história do ser é a história da metafísica, tá? E ele vai mostrar para a gente, desde os gregos, como isso vem sendo essa necessidade de uma verdade universal, eterna, uma certeza, vem sendo um pano de fundo para todas as concepções filosófico-históricas, né, do nosso mundo de sentido, no mundo da filosofia, né? Então, a partir do medievo, você tem essas aporias entre a questão da essência e da existência. Ah, tá, mas se a essência, no medievo, ele fala assim, tá bom, mas eles tiram da ideia do sempre sendo aristotélica, que não era uma ideia de um divino, tá? Era a ideia do sempre sendo de uma ideia. Botam isso no Deus cristão, colocam isso no Deus cristão, fundamentam isso, tá? Não estou falando de amadores aqui, estou falando de Tomás de Aquino, estou falando de filósofos, tá? Que realmente fundamentaram isso, montaram uma tese com isso. Tá? Eu estou resumindo muito. Mas o Heidegger, e eu não sei se tem outros filósofos que vão mostrar isso, mas o Heidegger, para mim, é o que mais mostra as aporias da filosofia medieval, no sentido de que a essência e a existência, no fundo, tá? São conceitos, um esbarra no outro. Tá? Acaba que esse conceito entre essa ideia formal absoluto e isso que não é formal absoluto, no fundo aparece que é tudo mesmo, é tudo a ideia. Tá? Então, o que é isso o pensamento? Né? O que é isso a capacidade do homem, né? da compreensão, de compreender. E qual a diferença disso para uma pedra, se a pedra só é pedra? Só tem sentido pedra na linguagem, ou seja, na compreensão humana. Tá? Essas dúvidas que vão, segundo Heidegger, caracterizar o pensamento moderno. Tá? Em Deleuze, em Descartes, lá no século XVII, século XVI, XVII, né? Quando ele pega os medievais, estuda, né, profundamente, também outro grande filósofo, Descartes, e começa a colocar tudo em xeque. Mas o que a gente vai ver hoje, ele vê essas aporias todas também e ele começa a colocar tudo em xeque. Tá?
Mas isso a gente vai ver depois. O que a gente vai ver hoje é o finalzinho dessa questão medieval e vai entrar um pouco no da modernidade, que é que eu vou falar um pouco porque para Heidegger, o Kant foi o que mais, como é que eu posso dizer, que mais encarnou o sujeito cartesiano. Tá? Então, Descartes foi lá, instaurou o sujeito, né, o sujeito moderno, instaurou a consciência como aponente do ser, como aponente do todo, né, como aquela que só ela pode ver essa questão do pensamento, né? Se só eu posso pensar o todo, então o todo só é para mim. Tá? Kant é o cara que, segundo Heidegger, vai conseguir destrinchar e vai dar um fundamento para essa consciência, né? Para os atos de consciência. Então, a gente vai ver mais um pouco Kant, para a gente poder entender como muito no passando também, né? Mas pelo menos um pouco como o sujeito se forma, tá? na concepção moderna, que é até hoje o que nós somos. Tá? Nós somos sujeitos de conhecimento. Então, só terminando aqui o texto, né, do Estado Medieval, ele diz assim, bom, que eu não terminei ano passado, o último parágrafo ali. Então, ora a existência ganha uma dimensão de essência e se distingue do concreto. Ora a existência, o conceito de existência ganha uma dimensão de essência e se distingue do ente concreto. Ora a existência se distingue da essência. Ora o ente concreto se distingue da essência e tem uma realidade distinta do concreto, do existente, subsistente aí. A existência é pensada ora como ente aí concreto, ora como essência. Claro, porque se eu conceituo, é essência. Toda a questão para Heidegger é como é possível a existência ganhar uma dimensão de distinção radical por respeito à essência, ao invés do conceito ficar oscilando, assumindo o lugar de essência. Para o filósofo, a filosofia pensou a distinção, mas não conseguiu pensar o fundamento das duas coisas distintas, justamente porque ambas são pensadas desde a perspectiva da subsistência para o ser, implicitamente. Ou seja, desde a perspectiva de que há um ente interno e um ente externo, o qual eu tenho que pensar o ser dele e o meu ser. Ou seja, um subsistente com o ser subsistente, o meu subsistente ser subsistente com o meu ser subsistente. Tá? Duas formas subsistentes, duas formas que deveriam ser concernir a essência do ser enquanto subsistência, que é a universalidade e a absolutização, né, da verdade. Tá? Então, o conceito fica oscilando, e por isso o conceito de existência oscila para o caráter ser. Heidegger diz, abre aspas, nós perguntamos o que pairava diante da compreensão e da interpretação do ente em meio à formação dos conceitos de essência e existência. Como é que o ente precisou ser compreendido com vistas ao seu ser para que esses conceitos pudessem emergir dessa interpretação ontológica? Aí eu digo, do ponto de vista cristão, preparar é criar. O produzir se torna criar. O preparar grego, lembra que eu falei na questão do ser grego, que, segundo Heidegger, para os gregos, tanto o homem prepara e produz, quanto a natureza prepara e produz, e que esse sentido de preparação levava ao sentido do manter-se em si do ser doente, ou seja, daquilo que se mantém em si e do qual eu posso me utilizar, né? Todas essas concepções pré-ontológicas, ou seja, que não reflexivas que a gente tem, né, acerca do todo, e como isso tudo foi parar na teologia cristã do medievo. Tá? Então, do ponto de vista cristão, preparação se torna criar, tudo isso passa a ter a dimensão do criador e do criado. Nós somos o criado e o criador é o incondicional, e nós somos os condicionados. Tá? O Heidegger diz, o cristianismo reinterpreta o ser doente como criatura, como o que é criado. Para Heidegger, a cristandade tem uma linhagem concretamente delimitada. Heidegger diz, abre aspas, em simultâneo, o ser como ideia é elevado a um nível transcendental. Abre-se o fosso entre o ente apenas aparente aqui embaixo e o verdadeiro ser algures lá em cima, aquele fosso em que depois, reinterpretando-se o inferior no sentido do que foi criado e o superior no sentido do criador,
se irá instaurar a doutrina do cristianismo, que com as armas reforjadas dos próprios gregos se opõe à antiguidade e a obstrui. Segundo ele, o pensamento medieval, de certa forma, é grandioso, mas também obstrui bastante a forma do pensamento grego, a forma como estava se encaminhando o pensamento grego. Tá? Na continuidade da interpretação histórica do pensamento ocidental, Heidegger, em uma outra obra sobre a história da questão do ser, diz sucintamente, abre aspas, o ser é elevado ao maximamente ente. Tá? Então, isso quer dizer o quê? O ser, desde os gregos, é elevado ao maximamente ente. Quer dizer o quê? Ele não dá mais ser. O ser, enquanto ser para Heidegger, não é ente algum. Não tem ente nenhum. É o puro dar-se do todo. É a pura possibilitação de possibilidades. Você não consegue representar isso. Tá? Mas, quando o ser apareceu, essa questão do ser, essa questão do que é, do que seja essa verdade, e quando ela foi requerida enquanto uma certeza, uma absolutidade, ela se torna um ente. Tá? Então, o ser é elevado ao maximamente ente, porque ele empresta a cada ente a sua entidade, a sua ideia, entre parênteses, ideia. O ser é o aspecto que empresta a aparência como um tal. A ideia é, nesse sentido e nesse âmbito, dinamis. Dinamis em grego é possibilidade. Tá? Outorga do poder ao subsistente, ao ente subsistente, em meio à presença e à constância. Então, ele é difícil, né? É outorga de poder ao subsistente, da ideia desse permanente, tá? Ao ente que está em meio à presença e à constância da ideia. Tá? Como essa outorga mesmo o poder da presentificação, da apresentação. Como essa outorga com o mesmo poder da presentificação. Aí ele vai falar da questão do tempo. Né? A ideia platônico-aristotélica não é mero ter sido representado do visar subjetivo, até porque os gregos não tinham a questão do homem enquanto sujeito. A gente vê muito hoje em dia na academia as pessoas revisitando a filosofia grega, trazendo os conceitos gregos com a ótica contemporânea do subjetivismo. E não tinha essa questão para eles. Isso não estava inaugurado, isso não tinha cabimento para eles falar uma coisa dessa. Tá? Então, o que o Heidegger está querendo mostrar é que a ideia platônico-aristotélica não é o mero ter sido representado do visar subjetivo, no sentido moderno. E, no entanto, o fundamento e o impulso para a ideia como perceptivo e conceito é o fundamento, é o impulso. Pode ser que sim. Porque para Heidegger há uma linhagem do pensamento da nossa forma de ser no Ocidente. Há uma linhagem. Mas você pode dizer que estava o fundamento ali, mas você não pode dizer que estava ali já a questão da subjetividade e do ente do todo como objeto para esse sujeito. Não, isso não estava para os gregos. Tá? 2. O ser é o que já é almejado do mesmo modo em Pequet e Azosia, explicado a partir de algo que o torna apto, ou seja, a partir da sua disponibilidade. Tá? O ser é pensado assim, na lida. Tá? O ser não, o ser, gente, é que muita gente fica assim, mas o ser, metafisicamente, é o ser doente. É a verdade acerca do ente. O ser, na lida cotidiana, da nossa apreensão cotidiana, é aquilo a que eu posso sempre voltar para poder me lidar com a vida. Então, tem que sim haver uma permanência. Tem que haver uma permanência do saber do que seja um copo para poder pegar um copo e beber, senão não tem como. Né? Então, o ser tem essa dimensão do ser que é o sentido de disponibilidade. Disponibilidade a partir do quê? Da permanência da ideia. Tá? Então, a partir do que torna algo apto para o seu poder. O summum bonum, ou seja, Deus, o Deus medieval, é pensado em termos cristãos como o Deus creator, que é o entius creans, né? Que é o Deus criador. O que não tinha para o grego, essa questão do criador. Isso muda tudo, tá, gente? Tudo. O ser é explicado a partir do ente supremo. O ser é transferido para o representado e é interpretado enquanto objetividade do objeto, isso já na modernidade.
Nesse momento, o sujeito, ora, desempenha o papel de origem como condicionado do Deus, né? Ora, como incondicionado. Então, a gente vai ver nas próximas aulas como o sujeito ele toma esse lugar do incondicionado de Deus. Ele ora se põe como condicionado, né? Ele se põe fenomenologicamente como condicionado, ora ele se põe como próprio incondicionado, porque só ele representa, só ele pode... como é que eu posso dizer? Só ele... a loucura moderna é de que é a nossa loucura, né? Que nós somos reflexo disso, nós contemporâneos, é a loucura de que só o homem pode ver, só o homem pode dar sentido, tá? Então, a minha questão, aí a pergunta vem, né? Mas como da perspectiva subsistente do ser medieval, pensado enquanto essência e existência, surgiu a subsistência do sentido do ser pensado enquanto sujeito, tá? Então a gente vai ver um pouco assim de como que isso, como que essa questão da dúvida cartesiana, né, frente às aporias trazidas pela interpretação medieval do pensamento grego, né? Porque o pensamento grego tinha sim as aporias, justamente porque você não pode o pensamento enquanto sua essência, né, que o Heidegger vai explicar lá no Ser e Tempo, enquanto a essência dele enquanto afundamento, enquanto puro afundar. No momento que ele funda e que ele dá um fundamento eterno e imutável, ele necessariamente vai perder esse fundamento. Tá? Então, necessariamente vai afundar e vai afundar e vai afundar, segundo a estrutura da compreensão humana que insere tempo para Heidegger. Tá? Até porque é temporal, né? Ela não para. A compreensão ela não tem essa... Ela precisa de paradas, né, de permanência para se orientar na lida, mas o fundamento dela não é essa. Tá? O fundamento dela não é o metafísico, para Heidegger. Então, a gente viu que, para Heidegger, a filosofia antiga funda implicitamente o ser na ideia de prontidão, né? A filosofia ela funda, para Heidegger, principalmente nas filosofias de Aristóteles, que são filosofias da lida, né? Da praxis, né? Nessa questão do manter-se no seu fim da ideia, dela se manter em si, permanente em si, né? O que dá a compreensão, a perspectiva pré-ontológica ou não, ou seja, a perspectiva não reflexiva, tá? do ente enquanto disponibilidade, tá? Do ente no todo enquanto disponibilidade. Tá? E a perspectiva da subsistência para o ente é o que garante esse aspecto dele enquanto disponível para a lida. Mas a filosofia antiga parte do ente. O ser é o ser da physis. Tá? Lembra que eu falei que physis é natureza em grego, mas não é a natureza mecânica, como a gente tem ideia de natureza hoje em dia, que é a ideia da física. Tá? Era outra forma de olhar a natureza que eles tinham. Então, physis, como eu falei, acredito eu que seja assim, uma forma... aquilo que emerge a partir de si mesmo. Tá? Então, não tinha essa compreensão da totalidade da natureza como um sistema causal mecânico de efeitos. Tá? Pelo contrário, a natureza era muito sagrada. Né? Então, metafísis, né? Meta em grego sobre, physis, aquilo que emerge, que decompõe. Tá? Meta sobre, isso sobre a physis. Ou seja, o ser estaria na physis, tá? Na natureza. A filosofia moderna, advindo das transformações da filosofia grega no medievo, inverteu e trouxe o ser para o homem. Trouxe a verdade do todo para dentro da consciência humana. Tá? Ao invés, trouxe o ser para o homem, uma vez que esse se torna o sujeito incondicionado do conhecimento. Incondicionado quer dizer o quê? Nada me impõe condições. Tá? É a própria consciência, a própria forma da consciência moderna, tá? Segundo Heidegger. É a própria forma da consciência do homem moderno. Tá? Ele é enquanto senhor do conhecimento, ele é enquanto senhor do todo. Tá? Ao invés de tomar o ente como um problema de investigação, parte-se agora da normatização do sujeito para determinar o ente no todo, que se torna, assim, objeto.
Tá? Então, essa questão do ente enquanto objeto não existia para o pensamento grego, por exemplo. Tá? O ente não era objeto. Ele não tinha essa perspectiva peraontológica. O ente não estava nessa forma do objeto. Tá? E o objeto no sentido mesmo que a gente conhece, objeto no sentido de coisa de uso, né? No sentido de coisa estritamente de uso meu. Tá? Então, com a dúvida cartesiana, quando ele, voltando um pouquinho com a dúvida cartesiana, quando ele se impõe a dúvida a partir das aporias medievais acerca do conhecimento, da verdade absoluta, lembrando que sempre a busca é por uma verdade absoluta, ou seja, sempre a busca é por uma certeza absoluta. Certeza absoluta tem que ser o quê? Universal. Tá? Ela não pode ser interior a mundo, como que é Heidegger. Ela tem que ser universal. Ele vai impor lá no discurso do método que eu vou duvidar de tudo, só não vou duvidar de mim que estou pensando. Tá? Eu posso duvidar de tudo. Posso. Você me disse isso aqui, o outro me diz que é outra coisa e o outro me diz que é outra coisa. Eu vou duvidar que essa seja a verdade da cadeira, por exemplo. Vou duvidar que essa seja a verdade do homem. Vou duvidar que essa seja a verdade de Deus. Mas eu não posso duvidar de uma coisa. De mim que estou duvidando. Tá? Assim ele instaura a certeza, o solo, né? A certeza maior para uma verdade, que é o próprio homem que questiona, tá? O próprio sujeito de conhecimento. Então, ele entra como tema de investigação, mas não se questiona como ele se fundamenta. Tá? Para Heidegger, quem tentou mais ou menos fundamentar a consciência subjetiva foi o Kant. Tá? O sujeito ele mesmo não entra como tema de investigação, ele é uma verificação empírica. Tá? A empírica quer dizer o quê? Eu tenho o fato de que realmente a única coisa que eu não posso duvidar sou eu que estou pensando. Tá? Então, pelo método da dúvida, você galga uma certeza tão absoluta acerca uma necessidade da verdade ser tão certa, tão, né, que você acaba, que o pensamento acabou colocando tudo isso dentro da consciência humana. Tá? Tirou de tudo, tirou dos deuses, tirou do. Por isso que quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está dizendo que Deus está morto, como esses filmes bobo aí. Ah, Deus está morto. Não é isso. Ele está falando, os deuses, o sagrado nunca está morto. O sagrado é doação. O sagrado é pura doação. A questão é o sujeito, o homem enquanto moderno, ele está como que obliterado, tá? No sentido dessa convocação, uma vez que ele se torna incondicionado. Uma vez que a verdade acerca do todo para ele é que ele é o incondicionado que condiciona o todo. É como se ele tivesse tomado lugar, tá? Então, o sujeito, ele mesmo não entra como tema de investigação, não se questiona como ele mesmo se fundamenta enquanto ocupante desse lugar. Ele é evidente a partir da verificação ôntica do penso logo sou, cartesiano. Tá? A partir desse pensamento cartesiano ocorre uma inversão, na qual o princípio do ente sai de Deus, ou da natureza, com os gregos, e é posto na res cogitans, na coisa pensante. Tá? Com isso, a metafísica se transforma na modernidade dogmatismo, para Heidegger. Heidegger diz, abre aspas, isto é, a metafísica se transforma em um modo de pensamento que busca, com o auxílio de conceitos ontológicos tradicionais, conquistar o conhecimento ôntico positivo, ou seja, universal, de Deus, da alma, da natureza. O contributo talvez não necessário, aí já voltou para eu falando, né? O contributo talvez não necessário, mas decorrente, que se pode dizer que a filosofia moderna trouxe, talvez não necessário, mas decorrente. Decorrente do quê? Na questão da história da filosofia. Tá? É uma história que vem se dando. E repetindo, essa história vem se dando porque isso não é dogmática. O Heidegger fenomenaliza pormenorizadamente em Ser e Tempo como a nossa estrutura a nossa estrutura de compreensão é uma estrutura histórica de compreensão. Tá? Então, que se pode dizer que a filosofia moderna trouxe foi o de colocar a necessidade da distinção entre sujeito e objeto, pois a filosofia antiga não trabalhava com o sujeito do conhecimento. A filosofia não tinha um cara aqui, uma subsistência aqui, dona do conhecimento, ou que fosse só a partir dela a possibilidade do conhecimento. Tá?
O sujeito era apenas o sujeito da gramática, né, para os gregos. Não havia verdade quanto o res cogito distinto de uma res extensa, que é o mundo, como a regente da res extensa. Né? A res cogita como o sujeito como regente do planeta. Tá? Qualquer objeto, entre aspas, para os gregos, poderia ser um sujeito passível de ser predicado. Tá? O que fala aqui é a questão de como isso estava, mas estava como uma subsistência da pragramática, tá? O sujeito da gramática. O ser do sujeito, a subsistência e a equiparação com o ser de todos, todo enquanto subsistência vale. Tá? No entanto, se há um ente, aí já indo para Heidegger, né? No entanto, se há um ente que não se deixa determinar pela subsistência, nós, tá? A equiparação do ser pela subsistência afunda, porque o ser do não subsistente, que somos nós, é aqui entra a questão. Isso é um parênteses que eu fiz, porque só para a gente pensar um pouco nisso. Que não é, que a nós não cabe essa subsistência. Tá? Nós somos pura temporalidade em curso, puro fluxo temporal de compreensão. Tá? Não tem nada fechado, parado ou ganho, vida ganha, não. Vai ganhar o dinheiro que você for na vida, que a sua vida não vai estar ganha. Tá? Através do processo da compreensão da percepção, aí Heidegger vai mostrar um pouquinho de como esse sujeito se fundamenta na modernidade. Tá? Só vou passar para vocês aqui, é bem chato, bem maçante, a filosofia moderna kantiana, mas é necessário para a gente pelo menos entender um pouco do que seja isso. Tá? Kant fundamenta o eu, ele fundamenta o eu transcendental. O que é o eu transcendental em Kant? Heidegger diz, abre aspas, a percepção kantiana quando se fundou em Descartes essa subsistência do penso logo sou, Kant foi pensar isso, pensou assim, então tudo que eu penso, tudo que eu represento, eu já represento junto ao meu eu. Então, meu eu vai junto com minhas representações. Isso se chama apercepção em Kant. Tá? Heidegger diz, a percepção significa, de antemão, presente em toda a representação enquanto elemento unificador. Então, esse eu é o elemento unificador que está presente em todas as representações que eu faço. Né? Isso aqui é um lápis. Não, isso aqui, para os modernos, isso aqui é um lápis. Mas eu só posso saber o que isso aqui é representando ele. Ele mesmo, em si, eu não sei o que é. Parece uma esquizofrenia, mas tá? É assim que eles vão pensar a questão da objetividade do objeto. Tá? Então, de antemão, o eu ele vai junto com todas essas representações. Ele é um elemento unificador dessas representações. Em tal ato prévio, doador de unidade, simultaneamente não podendo prescindir da afecção. Tá? Então, Kant funda esse eu ainda na ideia de subsistência, esse é o transcendental. É porque o Heidegger ele vai dividir a pessoa kantiana, Kant divide, né? Ele divide em 3 momentos o eu, tá? Que é o eu transcendental, o eu da pessoa, se eu não me engano, que é o eu psicológico e o eu moral, tá? E aí o que Heidegger vai tentar mostrar é a aporia nesses três momentos do fenômeno do ego. Porque os dois são subsistentes, os dois você pode pleitear uma subsistência para esses entes, né? uma concretude, um fechamento, mas o moral não, porque o moral é pura deliberação, é puro fluxo. Então, Heidegger vai nessa obra, Problemas Fundamentais da Fenomenologia, vai mostrar, a partir do fenômeno mesmo do pressuposto kantiano do sujeito, como entra em aporia o próprio ego cósmico, o próprio sujeito kantiano, a própria consciência. Tá? Kant funda esse eu ainda na ideia de subsistência, isto é, do permanente igual fechado, encapsulado em si. Ele é pela permanência do eu em tudo que eu penso. Tá? É como se eu tivesse em tudo que eu penso. Eu não sou as cogitações. Eu não sou as cogitações que eu cogito. Tá? Eu possuo essas cogitações. Então, eu sou a Manuela, que é uma subsistência, sei lá da onde que surge isso, mas é uma subsistência que tem cogitações, que tem faculdade do conhecimento, né? Como muito bem diz a filosofia moderna, são faculdades. Tá? Só fazendo um parênteses, para Heidegger não existe nada disso, tá? Não tem faculdade de nada,
o que tem no Dasein é o fenômeno de compreensão temporal intramundano, tá? E ele não é algo antes que esse fenômeno de compreensão. Ele só é possível enquanto compreensão, tá? Então não tem faculdade para Heidegger. O eu não são as cogitações, ele é algo que possui as cogitações. Está posta aqui, portanto, para o pensamento moderno, uma substância prévia, uma subsistência. Está posto, mais uma vez, o pressuposto implícito da subsistência para o ser. Tá? Agora, interior à consciência. Falamos eu penso, mas não falamos pensamento. Mas eu, algo, penso. Esse algo indeterminado possui pensamento. De modo que o eu não se determina pelo pensamento. Ele é algo anterior que tem pensamentos. O eu é, portanto, uma coisa subsistente. Uma res, né? Subsistente. Isso é, interpretando Kant, tá? É sempre o pensamento pensado enquanto meu. Não penso só o pensamento, mas o meu pensamento. Tá? Você já começa a colocar... É como se cada vez mais essa questão intramundana do Heidegger fosse cada vez mais perdendo retroativamente, né? Porque foi antes dele existir, de Heidegger vir. É como se fosse cada vez mais individualizando uma coisa que não é possível individualizar. Tá? Coloca-se assim o eu no cogitar, pois o pensar é meu. Não fico pensando que estou pensando, tá? Mas sei que tudo pensado sou eu que estou pensando. O eu sujeito é uma coisa tão óbvia, né? Parece assim, nossa, mas isso não é verdade? Sim, é verdade, mas isso não quer dizer que tem uma subsistência dentro de você. Primeiro que isso não tem como você demonstrar, tá? Segundo que se tem, ela só é fluxo, meu amigo. Não é nada paralisado e fechado em si, tá? O eu sujeito significa, então, essa unidade, essa mesmidade permanente subsistente, tá? Que suporta toda a multiplicidade do pensamento. Tá? Isso é a pessoa transcendental de Kant. O eu transcendental, desculpa. Ele é o sintetizador do múltiplo. Isso é a percepção kantiana, tá? A multiplicidade pensada e unificada no eu permanente. Heidegger diz, abre aspas, o eu se sabe inversamente como fundamento de suas determinações. Isso é, de suas posturas comportamentais como fundamento da própria unidade, da multiplicidade dessas posturas comportamentais, como fundamento da ipsiedade de si mesmo. Fecha aspas. O eu é, assim, um ente subsistente cujas representações são determinações, múltiplas representações, tá? Então, ele vai mostrar, vou falar mais um pouco disso, mas eu já queria ir para o eu, o segundo momento do fenômeno do ego kantiano, em que ele vai falar, determinações são as realidades do eu não são realidades físicas, entre aspas, não, porque físico também é sentido, mas os predicados reais acerca de tudo, tá? Cadeira é branca, né? Computador é sei lá, petróleo, tá? São os predicados reais acerca dos entes. Então, as determinações são as realidades do eu configuradas enquanto representações, pois como o eu não pode lidar com a coisa em si, como o sujeito ele não pode lidar com nada fora da própria consciência dele, ele só pode lidar com a própria representação da consciência dele, e o que está fora dessa representação, o Kant chama de coisa em si, com a qual eu não posso, conhecer. E isso que Hegel vai estourar, né, no final do Dialegismo Alemão e dizer, não, posso conhecer sim. Né? Então, para Kant ainda tem essa limitação, tá? Que como a gente está encapsulado dentro da gente, né, a gente só pode conhecer o que a nossa própria mente faz de representação do todo. Tá? Realidade para ele são os objetos enquanto representações. Realidade em Kant é no sentido das representações, mas isso não quer dizer que Kant elida o mundo externo. Ele não elide esse mundo externo. Ele não tira de cena esse mundo externo, porque ele ainda mantém o mundo externo enquanto ainda tem um X ali que eu não posso conhecer. Porque eu posso dizer que a árvore é árvore, mas ela não me diz que ela é árvore. Então, ela tem algo em si ali que eu não tenho capacidade, que a minha representação não alcança. Tá? Ele ainda mantém um limite para o conhecimento, coisas que os idealistas alemães não vão tirar totalmente esse limite. Tá? Então, ele apenas diz que o sujeito não tem acesso ao mundo em si. O mundo tomado como esse mundo de coisas subsistentes, o planeta aí. Tá?
Tendo suas realidades pensadas, o eu é coisa pensante, resposta. As representações para Kant são as coisas, os predicados reais. Tá, vou falar. Não, vamos descer aqui para a questão do. Não, tá aqui. Para a questão do eu, como esse que eu posso botar à frente e pesquisá-lo. Tá? Esse que eu posso botar à frente e pesquisar não é mais o eu transcendental. Porque esse eu transcendental já está indo junto com esse eu que eu posso botar à frente e pesquisá-lo, que é o eu psicológico. Tá? O que predico é supostamente o que sei da coisa, pois ser o sujeito do conhecimento, pois ter sempre. Tá. Ah, tá. Então, dessa forma, ainda no sujeito transcendental, dessa forma, eu só posso dizer que a cadeira é azul a partir de 3 modos da consciência. Ciente de que sou eu que estou qualificando a cadeira. 2, ciente de que o azul com o qual eu estou qualificando a cadeira. 3, ciente de que sou eu que a estou qualificando. Tipo, parece uma esquizofrenia. Ou seja, o eu está imbricado em todo o processo do pensamento para os modernos. Porque enquanto sujeito certo de si, enquanto a única concretude, enquanto a única certeza, a única verdade absoluta, é o eu que estou pensando, o ego cósmico. Tá? Então, ele tá junto a tudo. Tá? Transcendental. Vamos lá, ver se eu acho. Tem o sujeito da gramática. Aí o Heidegger vai dizer aqui: o eu toma essa forma e assume o mesmo comportamento e a forma estrutural que o sujeito da gramática. Heidegger diz, abre aspas, essa res costas, o algo que pensa, é sujeito de predicados, e enquanto esse sujeito é para objetos. Tá? Aí ele continua, abre aspas. Por isso, Kant sempre acentua uma vez mais: o eu não é nenhuma representação, isto é, nenhum objeto representado, nenhum ente no sentido dos objetos, mas antes o fundamento da possibilidade de todo representar, de todo perceber, isto é, de todo ser percebido do ente, ou seja, o fundamento de todo ser. Tá? Fecha aspas, Heidegger. Se o eu é o fundamento, aí eu digo, né? Se o eu é o fundamento do perceber, então o eu é pensado como fundamento do ser. Tá? Acabou, não tem madeu nenhum, não tem nada, só tem humano, só tem homem. Tá? Para Kant, o eu é a condição fundamental ontológica para tudo que há. Tá? Porque o ser só é no perceber, ou seja, só é na consciência. Tá? Então, o Heidegger faz a explicitação dessas 3 pessoas kantianas. A gente ainda está no eu transcendental, mas o eu psicológico é no momento que eu posso representar, quando eu posso representar, deixa de ser eu, não posso representar o eu transcendental, mas eu posso representar de outra forma a partir do eu psicológico. Então, ele faz a explicação das 3 pessoas kantianas: a pessoa transcendental, a pessoa empírica, né, que seria a pessoa psicológica, e a pessoa moral, para tentar entender, mostrar a aporia que chega essa explanação kantiana do ser. Você vê que Heidegger ele tenta mostrar a aporia em todos os momentos da história, fundamentais da história da ontologia, da história da questão ser. Por que ele quer fazer isso? De capricho? Não, ele quer fazer isso para mostrar que não existe a possibilidade dessa loucura moderna de uma verdade absoluta, de tomar conta de tudo. Tá? Então, ele mostra as aporias filosoficamente. Tá? Ele mostra as aporias fenomenologicamente, a partir do próprio fenômeno, sem especulação. Tá? Então, para tentar mostrar as aporias, aqui chega a explanação kantiana do ser, uma vez que toma implicitamente o ser do Dasein enquanto essa subsistência, essa consciência encapsulada, que o Hegel vai chamar de consciência infeliz no final das contas. Né? O filósofo ensina que a pessoa psicológica kantiana significa o eu empírico, o eu que se compreende, que tem consciência das suas cogitações, do que está fazendo. O eu puro transcendental não reflete sobre as suas cogitações, ele se intui nelas. Quando eu digo estou querendo, por exemplo, esse eu é empírico, pois reflete sobre o fato de que eu estou querendo algo. O eu transcendental, a consciência, é simplesmente de que ele é sendo, só tem a noção de que está sendo. Tá? Ora o empírico está querendo, ora juizando, depois aspirando, depois valorando, sonhando, chateado, como a gente é na vida. Tá? Heidegger ensina que, para Kant, o terceiro e último momento do eu, que constitui a pessoa de todo, né, que possui essa estrutura que para Heidegger e Descartes não desmembrou, que foi desmembrado em Kant, é a pessoa moral, e no qual ele vai falar muito grandiosamente na crítica da razão prática, né?
que é o terceiro eu, que constitui a pessoa de todo, que é a pessoa moral, que é a constituição de mim mesmo enquanto deliberante. Então, se eu sou deliberante, eu não tenho nenhuma verdade em si absoluta. Você está entendendo? Se eu sou deliberante, se eu sou a cada vez, a cada situação, eu não sou subsistente. Tá? Então, o eu prático, o eu da deliberação coexistente, algo que estruturalmente põe em questão o eu transcendental kantiano. Aquele eu subsistente que acompanha todas as. Tá? Isso para Heidegger vai ser uma aporia. A pessoa moral é a personalidade ética. Heidegger mostra que a determinação enquanto homem não é simplesmente a determinação de um ser racional, nem somente de um ser apreensivo, mas a determinação fundamental do homem para Kant é o homem enquanto um ser deliberante, tá? Aquele que delibera. Pois este ente é o que se determina pela liberdade, é o que pode escolher entre uma ação e outra. Heidegger diz, abre aspas, onde se tem visto o ser mundano particular do homem e, em verdade, enquanto pessoa, isso é, como um ser prático, autonomamente agente e responsável, nós nos deparamos com a liberdade, com o conceito de filosofia prática. Tá? Isso é Heidegger falando de Kant. A pessoa moral é o sujeito da imputação possível. O que Heidegger está querendo mostrar, destrinchando esses conceitos kantianos, é as aporias a que chega isso, porque você não pode ser subsistente e não subsistente ao mesmo tempo. Tá? Kant não posso imputar nada ao eu transcendental nem ao eu psicológico, mas somente ao eu deliberante. Né? Kant nomeia assim as três possibilidades da personalidade, do eu, essa coisa de você imputar só para um momento desse ego kantiano, Kant mesmo para Heidegger não fundamenta, porque só para uma e não para as outras, e como é que se relacionam? Né? Kant nomeia assim, as três possibilidades da personalidade do eu. Heidegger ensina que para Kant não delibero sobre a autoconsciência empírica das minhas cogitações, ou seja, a autocompreensão do eu penso não é uma questão de deliberação. Tá? Desejo, recordo, fantasia, e não delibero sobre o que seja o desejo, sobre o que seja a recordação, né? A gente simplesmente deseja, recorda e fantasia. Tá? Até que Kant está afinado, com certo modo, tá? Com Aristóteles, que diz que o homem não pode ser responsabilizado por suas inclinações. Tá? Muito dificilmente eu vou deliberar sobre o desejo, eu vou deliberar sobre o que eu recordo. Deliberar, que eu digo, sobre o que seja a recordação. Tá? Então, o Heidegger diz, abre aspas, um ser ao qual algo pode ser imputado precisa poder ser em si responsável por si mesmo. A essência da pessoa, a pessoalidade, consiste na autorresponsabilidade. Tá? Eu vou só mais um pouco aqui, só para a gente, que ano que vem eu quero passar para essa questão mais de como o sujeito se torna o dono, né, da realidade. Então, Kant é a criação do seu próprio eu, não enquanto eu da explicação ontológica empírica, mas enquanto eu da prática, o homem intramundano. Então, Heidegger vai dizer aqui, peraí. Então, parece então que Kant não toma o existir, o Dasein, ele mesmo como algo subsistente, quando ele fala da pessoa moral na crítica da filosofia prática. Quando Heidegger coloca a problemática do si adiante sempre por ser do Dasein, em Ser e Tempo, tá? Esse ser projetivo, sempre aberto, porque é sempre projetivo, sempre tendo que ser. Só deixa de ser na morte, só deixa de ter que ser quando morre. Tá? Então, sempre tendo que ser, sempre pura abertura, sempre tendo que deliberar, sempre tendo nada dado. Tá? Então, ele encontra em Kant também a possibilidade de pensar esse homem não subsistente. Né? Esse conceito de homem não enquanto sujeito subsistente. Tá? Nesse sentido, a concepção de Kant está, nesse momento, emparelhada com a de Heidegger. Ter o homem em si mesmo como meta é ter a meta da possibilidade da autodeterminação, da liberdade, é ter a meta nunca dada, mas constantemente por ser, exatamente como é a estrutura da Asa em Ser e Tempo. Tá? O ser meta de si mesmo caracteriza o ser enquanto pessoa moral kantiana, que é a terceira pessoa lá da estrutura da consciência de Kant. Tá? O que Kant busca é uma determinação a priori para determinar a existência pela liberdade. Então, ele quer um conceito, mais uma vez, olha aí, gente, mais uma vez recorrendo, a gente recorre
ao pressuposto implícito metafísico de um conceito universal, uma verdade universal absoluta. Ele quer essa verdade universal absoluta para como se aplicar à vida comum. É isso que nos torna tão impessoais, né? Você achar que você realmente pode pegar uma verdade absoluta e aplicar a cada situação, sendo que cada situação é cada situação, né? E você tem um dever de deliberar a cada situação. Então, o modo de colocar essa como meta, o homem, ele mesmo, como criado, embora Heidegger assuma que Kant pensa o Dasein, o homem, né, pela subsistência, isso precisa ser problematizado, porque o ser meta em si mesmo, como é na crítica da filosofia prática, da pessoa moral, não pode ser meta do que está dado, de um ente subsistente dado, mas a meta do que está sempre aí por ser, né? Num ensaio de erro e acerto, mas sempre por ser. Tá? Então, a questão de Heidegger há esses dois âmbitos, então, no pensamento da filosofia kantiana. A existência enquanto subsistência, por respeito ao conhecimento especulativo, né? E a existência por respeito à vida. Especulativo, que eu digo, conhecimento das verdades absolutas. E a existência por respeito à vida, aos costumes, que é o só um poder ser, como é em Ser e Tempo, que é só um por ser. Tá? Como se daria, então, a junção das pessoas, transcendental, psicológica e moral, se as duas primeiras são subsistência e a última não? Heidegger pensa tudo isso porque quer determinar o ser do Dasein fora da perspectiva da subjetividade, que é determinada historicamente na modernidade exclusivamente pela ideia da autoconsciência subsistente incondicionada, ou seja, incondicionada quer dizer o quê? Sem mundo, a partir de si própria, absolutamente individualizada a partir de si própria, o que se determina no fim aparaticamente, o que chega no fim entra em contradição para Heidegger. Tá? O filósofo ele quer sair dessa formulação, a qual considera imprecisa, pois essa evidência não diz qual o fundamento do sujeito ter autoconsciência. Tá bom, ele tem autoconsciência dos seus erros, mas por que ele tem isso? Qual o fundamento disso? Tá? Ele tem a autoconsciência transcendental dele junto às suas representações. Tá bom, o que é isso? Qual o fundamento de para que isso? Tá? Ou porque ele a tem, só dele, mas não só dele, mas no mundo externo. Heidegger diz, abre aspas, que tarefas positivas surgem dessa situação do problema de que o sujeito é determinado primeiramente pela subjetividade, pelo saber de si, de tal modo que a questão acerca da constituição ontológica permanece no fundo sem ser formulada. Fecha aspas. Bom, o fundamento para Heidegger é a lida. Tá? Se eu entender que toda a minha compreensão de mundo é em vista da minha própria possibilidade de ser e lida nesse mundo que eu emerjo, você poderia talvez dar um fundamento, mas também não seria um eu transcendental. Agora, por que tem essas cogitações? Por que representa? Entende? Essas questões que para Heidegger não foram... Claro que a gente não está falando de nenhum idiota, está falando de Kant, tá? Mas para ele não foram mastigadas, tá? Justamente porque não se colocou o fundamento no mundo de sentido e na lida. Na necessidade do design continuamente ter que ser, em lida. Tá? Para o filósofo, a filosofia foi totalmente formalista na determinação da autoconsciência a partir de uma evidência empírica de que o sujeito tem autoconsciência das suas cogitações. Você perguntou por quê, ou partiu disso para... Né? E por isso tem autoconsciência da sua existência. Mas isso, para o Heidegger, não apresenta um fundamento próprio dessa autoconsciência. E muito menos da objetividade do objeto, que pertence à consciência. Né? Porque é ela que representa, e a objetividade do objeto é o ser do objeto para a consciência. Da constituição da objetividade do objeto. Postula-se, o sujeito constitui o objeto. Sim, mas sob qual fundamento? Kant diz, abre aspas, agora é Kant na crítica da razão pura, ele diz, o eu penso tem que poder acompanhar todas as minhas representações, fecha aspas. Mas onde se fundamenta o eu penso? Onde se enraiza? Isso é Heidegger. Parte da evidência de que eu penso. Mas penso por quê? Para quê? Sob que condição de possibilidade? Tá? A crítica de Heidegger à tradição metafísica mostra que o problema da ideia implícita da subsistência para o sentido do ser é que tal perspectiva nivela tanto a ideia de existência e essência, que no medieval estava na coisa, quanto a ideia de rescosas e resistência, que na modernidade passa a estar na consciência humana.
e não permite vislumbrar exatamente a diversidade entre a forma do ser do Dasein e do ser de todo outro ente que não tem a forma do ser do Dasein. Tá? Para Heidegger, justamente porque todo outro ente que não tem a forma do ser do Dasein, nós perspectivamos enquanto subsistência e nos perspectivamos enquanto subsistência. É como se a gente tivesse mais ou menos a mesma forma do ser, que é a forma da coisa subsistente. Tá? Para Heidegger, o conceito de ser enquanto subsistência, que reinou ileso na história da filosofia, desde a filosofia grega, mas houve um processo. Esse conceito reinou ileso, mas houve um processo. Enquanto subsistência, o ser foi do hipokeimenon grego, né, que o hipokeimenon era aquilo que subjaz no discurso, aquilo que está no fundamento de um discurso, até o ego cogito, se tornou a própria consciência. Tá? O ser é pensado fundamental e implicitamente enquanto existência, concretude, subsistência, em todas essas formas históricas. Tá? Primeiro deu-se a verdade enquanto abertura e fechamento, aletheia, lá antes de Platão. Depois, enquanto veritas, que é a verdade, né? Que depois se tornou a certeza, a necessidade de uma certeza absoluta e universal. Tá? Heidegger diz, abre aspas, a aletheia, enquanto clareira de presença e a presentificação no pensar e dizer, logo desemboca na perspectiva da adequação, no sentido da concordância entre o que representar e o que se representa. Porque se eu obtenho uma certeza absoluta, tudo tem que se adequar a isso. Tá? Tudo, o mundo todo. Então, a aletheia, que é a verdade no sentido grego, lembra que eu falei nas primeiras aulas que a aletheia, é o privativo de letes, né? Letes é oculto, esquecimento oculto, a é não oculto. Então, ainda que a verdade seja o que sai do ocultamento, ainda assim a palavra ocultamento ainda está no lugar da verdade. Ainda tem uma alusão a esse lugar do nada, tá? A esse lugar do mais fundamental. Tá? A aletheia foi tomada somente na perspectiva da presença, ou seja, disso que vem a luz, disso que vem ao conceito, tá? E nessa presença foi perspectivada pela orientação. E a partir disso, que segundo Heidegger, que se formou a ideia platônica, que se formou é a partir dessa pura necessidade de uma certeza altamente clara, que seja absoluta, tá? E que não se tenha dúvida perante ela. Tá? Ou seja, a ausência de entidade, a ausência de entidade, ou seja, a ausência de subsistência, que para Heidegger corresponde à questão própria do ser, não foi pensada nem sequer aludida no percurso da história metafísica. Seritempo já começa com essa adoção provisória, né, e oposta ao conceito tradicional de existência, do problema da existência para mostrar a instância estática, né, a instância temporal, da abertura do AI, do Dasein e tal. Tá? Eu vou parar, porque muita coisa eu sei, mas a gente vai continuar, esse texto ainda tem mais uma folha e meia, e a gente vai entrar nas aulas que vem, vai martelar bastante nessa questão moderna, porque para o Heidegger, nós somos isso, tá? Ainda que nós não pensemos isso. Nós somos totalmente essa pessoa subjetiva não diria, mas esse sujeito moderno de conhecimento. Tá? Então, assim, é só para a gente ter uma noçãozinha, segundo o Heidegger, para a gente ter uma noçãozinha da água que a gente nada no mundo, no sentido que a gente emerge, né? Tá? Aí eu vou deixar esse restinho para a aula que vem, que é muita coisa, eu sei. Todo mundo vivo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Então tá, gente. Eu sei que é feriado, não sei se vocês vão poder estar aí, mas eu vou ter que dar essa aula, porque eu não posso passar muito para frente, não. Feriado não, segunda é terça-feira é feriado, né? Isso, terça-feira. É isso. Ai, parou tudo, travou aí, né?
Acho que travou mesmo. Travou total. Travou